Olá, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente nesse podcast, o VPcast, aqui na PIBVP. Estamos muito felizes. Mais uma semana que, com a graça de Deus, nós estamos aqui reunidos hoje para falar sobre um tema mais do que importante, falar sobre intercessão, sobre adoração. E tenho certeza que todos nós vamos ser muito impactados com esse podcast hoje. Então, estamos aqui com a mesa com o pastor Michel. Pastor Michel, faça as honras. E aí, galera, beleza? Gente boa, que alegria. E vocês não têm ideia da nossa expectativa, do que estamos vivendo. Iniciamos hoje nossa conferência Impulse. Temos convidados muito especiais aqui. André Leono, o pastor Adonias vai estar ministrando também. Então, meu irmão, o negócio aqui tá lá em cima, você não tem ideia. Então, quero te dizer o seguinte, ainda tem tempo. Você pode chegar aqui hoje, fazer a sua inscrição, fazer o seu check-in, pegar sua pulseirinha e participar conosco desse maravilhoso evento que é a nossa conferência Impulso, uma conferência sobre a visão celular, vai abençoar muito a sua vida. Não fica de fora não, beleza? Vamos para nossos patrocinadores. Queremos agradecer aqui nossos patrocinadores, a Megamp Internet, em banda larga. Internet, a gente brinca que é internet que nunca cai, né? Então, gente, você precisa de uma internet. Hoje mesmo lá embaixo nós estamos com um probleminha de internet e aqui em cima, ó, como você pode perceber, tá fluindo maravilhosamente bem. É a internet que não cai. Se lá embaixo tivesse Megamp, a gente tava tranquilo, né? Mas vai ser, né? Vai ser. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Então, irmão, você precisa de uma internet. Essa é a internet que vai abençoar a sua vida, a sua casa, para você assistir nosso podcast e outros programas. Temos também como parceiros e patrocinadores aí a Lidiane Campos, estúdio fotográfico, a mais conhecida como esposa do Richard, nosso amigo aqui à mesa. Até Jesus voltar. A mãe do Pedro e até depois da eternidade. Em nome de Jesus. Isso aí. Se você quer tirar aquela foto bacana com seu filho, seu esposo, sua esposa, sua família, procura lá o estúdio fotográfico da nossa irmã Lidiane Campos e você vai ter belíssimas fotos. Eu acho que eu preciso ir lá, eu preciso ir lá com minha esposa, que, gente, eu sou ruim demais de foto. E só ela para fazer esse milagre aqui. Deus ungiu a mão da irmã para fazer milagre nas fotos. Supermercado Bom Preço, aqui na rua César Xará, Venda das Pedras. Melhor preço, economia, passa lá. Eu costumo sempre brincar que falo que tem a melhor carne da região, e isso não é brincadeira, isso é verdade. A melhor carne da região. Todas as vezes que eu quero fazer um churrasquinho, a gente quer brincar, fazer alguma coisa aqui na igreja, uma carninha na chapa, a gente passa lá e compra aquela carne macia, suculenta e com preço acessível. Então passa lá no Mercado Bom Preço. E Vânia Buffet, a melhor comida de Itaboraí e adjacências. Caramba, ainda bem que eu consegui falar. Eu pensei que não ia conseguir falar isso, mas consegui. Fluiu, ô glória! Então, procura lá nossa irmã Vânia. Você quer um buffet para fazer o seu aniversário, casamento, noivado, bodas, aniversário de 1 ano. Esse é o caminho. Melhor salgadinho quem faz é a Vânia. De camarão, o de camarão é absurdo. É covardia. Beleza, gente? Deus abençoe. Nós vamos começar aí nosso papo e eu quero para isso já apresentar aqui uma participante hoje muito especial, líder do nosso Ministério de Música, da nossa adoração aqui da PIBVP, Kênia Campos. Dá um alô pra galera aí, tia Kênia. Oi, gente. Olá a todos os nossos amigos da mesa. Um prazer mais uma vez estar aqui. Estive aqui a última vez com os líderes aqui da PIBVP. Foi um podcast muito legal, muito interessante. Se você ainda não assistiu, passa lá no canal, se inscreve, curte e compartilhe com as suas amigas. Incentive todos a assistir o último episódio que nós tivemos com as mulheres aqui da igreja. Tenho certeza que nós teremos de novo, né, pastor Michel? Teremos. E eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por estar nessa mesa tão importante, porque nós somos importantes para Deus e tão especial em ter aqui... Eu posso falar? Pode. E receber o nosso querido irmão André Leono, que é uma referência para nós na adoração, no ministério também hoje de intercessão, que está nos abençoando há tanto tempo aqui na PIBVP, tantas vezes, como um convidado que abençoa a nossa vida.
E é um prazer, irmão André, te receber aqui. Você está em casa, né? A PIBVP já ama você, ama o seu ministério. E é um prazer estar aqui nessa tarde, nesse dia, não sei o horário que você estará ouvindo. Nós estamos no meio da conferência Impulse. O pastor Michel, ele se deu uma empolgada, ele te convidou. Mas talvez você esteja assistindo esse podcast e já passou a conferência. Eu espero que você não tenha perdido, né? Pois mas você fica lá atento aos nossos canais, lá no canal da Primeira Igreja Batista também, para você poder acompanhar tudo que vai estar acontecendo. Né? Eu queria fazer uma pergunta para a gente começar o podcast, pode ser assim? Pode, claro. Então, nós temos uma pauta aqui, eu acho que eu sou a única que vou seguir mais ou menos, porque eu tenho os meus pensamentos não tão organizados. Mas eu vou aqui fazer a minha primeira pergunta. André, como que foi a sua conversão? Como que foi o início da sua trajetória com Jesus? Porque nós sabemos da sua história, de que você viveu uma transformação ao lado do Senhor. A música chegou na sua vida, né, com esse talento tão maravilhoso que nós reconhecemos que foi dado por Deus. Mas você teve um encontro com Deus e nós queremos conhecer um pouquinho da sua história, de saber como é que foi. Bom, primeiro, para você que é manhã, bom dia, para você que é tarde, boa tarde, para você que é noite, boa noite, seja nesse tempo, em outro tempo, seja agora ou no futuro, que você seja visitado com a graça do Senhor Jesus na sua casa, né? Na sua família, que todos estejam bem. Se for necessidade de cura, o Senhor toque com cura agora, né? Se for algo para trazer ânimo, seja ânimo agora. Amém. Bom, eu escrevi um livro recentemente chamado Por Trás da Voz. E esse livro me trouxe um pouco, como você falou, o negócio de organização das ideias. Eu resolvi pegar por aqui. Eu precisei exercitar isso, né? O campo da organização das ideias. Uma coisa, para quem já olhou a filosofia, uma questão mais platônica, né? Organizar as ideias para que a gente possa exibi-las, colocá-las em operação, né? E o Evangelho exige isso da gente. Mas o que é mais lindo é que nós não fazemos isso sozinhos, fazemos isso com a liderança do Espírito. A conversão também é algo que é startado por Ele, pelo Espírito Santo. E ela acontece de um jeito peculiar, singular na vida de cada um, né? Eu fui sendo apresentado de maneira picotada, fracionada, se é que eu posso assim dizer, desde a minha infância, porque vi esse ambiente eclesiástico sempre com alguma devoção, né? Sabia que havia algo ali extremamente sério e divino, só não sabia explicar como, porque não entendia, né? Mas fui criado num contexto espírita, num contexto de candomblé, num contexto de religiões afro, né? E são outras correntes de pensamento religioso e prático. Não entendia por que eu acabava tendo que frequentar aqueles lugares e tal. Mas na idade adulta conheci uma mulher que me fez olhar para isso, né? Para Jesus, através da Igreja Católica, né? Que é minha esposa hoje, né? Ano que vem fazemos boda de prata. Glória a Deus. E ela me transicionou, né, então, das outras consciências espirituais para a verdade, né, transicionando pelo catolicismo, né, até que eu conhecesse o Senhor Jesus. E foi de uma maneira extremamente inusitada, como foi até aqui, né? Estava eu fazendo minha sogra preparar banhos de ervas para mim. Então fui conhecendo toda a temática de como eles faziam para frequentar a Igreja Católica e comecei a acompanhar a família da minha mulher. E então entendi que era o tempo de eu abandonar aquelas práticas e começar a estar na Igreja Católica nas missas. E aí então sentei com meu pai que sempre foi uma influência muito grande, meu pai que me criou, né? Me criou e tomou um documento e botou o nome dele lá, porque na minha certidão só tinha o nome da minha mãe. Isso foi feito pelo meu próprio pai sanguíneo, que não pôde, por uma questão de orgulho no passado, me assumir, por conta da sua alta posição na Marinha, né? Como um comandante de expedições internacionais.
um homem de uma notoriedade na Marinha muito grande no seu tempo, falava 12 idiomas e tinha um respeito muito grande de todos e tinha uma vida muito ilibada. Então, surgir um filho fora do casamento seria uma coisa para manchar a sua reputação. Então, ele me escondeu, né? E minha mãe era a empregada doméstica da casa dele, né? Então, eu surjo nesse contexto, né? Minha vida vem de um contexto onde minha mãe é uma baiana de Ilhéus, meu pai é um pernambucano, e eu nasci no Rio de Janeiro, criado em parte aqui, em parte também em Vitória, no Espírito Santo. Passagens por vários estados do país, um sotaque variado, né? Tive a minha mãe como uma pessoa que realmente a responsável porque eu continuasse vivo, porque quando meu pai biológico descobriu que a minha mãe estava grávida, ela já estava com 5 meses e uns pouco, né? E aí ele botou a gente para fora de casa. E aí alugou um imóvel para a gente ali no bairro de Fátima. E ali a gente ficou durante um tempo. Vendo minha mãe que ela não ia conseguir roubar o coração dele, né? Não ia conseguir o que ela queria, apaixonada, né, por ele. Era um homem bonito, forte, como um homem de muita autoridade, extremamente galanteador, né? Minha mãe, muito apaixonada, viu que não ia poder ficar com ele. Já tinha toda uma cultura abortiva, né? Do lugar de onde ela veio, né? Em Ilhéus, onde uma combinação de ervas era mais do que suficiente para abortar um feto, né? Minha mãe já não podia fazer isso no 5º mês, então ela tentou fazer com que eu descesse ventre abaixo na marra. Então ela deu alguns socos na barriga para ver se eu descia, né? Mas não aconteceu, não sofri nenhum tipo de sequela, não fiquei, como diz aí fora, abestado. Abestalhado. Não fiquei com nenhum tipo de problema, nem de saúde, nem congênito, nem nada, né? E recentemente, numa visão de um profeta, Deus deu essa revelação de que eu já estava no esconderijo do Altíssimo no ventre para um propósito, então não seriam os socos da minha mãe no ventre que me impediriam Deus de fazer a sua obra. Aleluia. Discorrida toda essa infância e adolescência complicadinha, né? Me desfiz das crenças do meu padrasto e então comecei uma caminhada com a minha então namorada noiva e já morando juntos, já com a nossa filha chegando. E aí nós conhecemos, anos depois, um homem chamado Padre Fábio de Mello. Esse homem acabou me tirando de uma situação contratual muito desconfortável lá no programa Raul Gil. E aquilo me trouxe vida artística de novo, né? Então, com o Padre Fábio, nós conseguimos excursionar o país. Eu voltei para o cenário radiofônico. A música Viver para Mim é Cristo, composição do Anderson Freire, gravada também pelo trio Vox, né, interior do Espírito Santo. E composição do Anderson Freire registrada nas Paulinas, lá na Cachoeira Paulista. O Padre Fábio garimpando viu essa música e falou assim: gostaria que você gravasse comigo essa canção. Gravamos e foi a música mais tocada nos anos de 2010, 2011. Música sacra mais tocada no país. E ninguém sabia que a composição era do Anderson Freire, né? Nesse contexto de muita viagem em shows de prefeitura, em eventos no Brasil todo, em vaquejada, em festa de boi, né? Tudo que acontece nas festas de prefeituras, nós estávamos sempre abrindo os eventos, né? A semana, o dia religioso de evento, vamos dizer assim, né? Dias de festa, e o primeiro dia geralmente é um grupo cristão, ou é um padre, ou é um nome conhecido na música gospel. E aí eu, durante algum tempo, fiquei andando nesse cenário com o padre. Às vezes sozinho, às vezes com ele. E aí, voltando de viagem uma vez, eu falei para minha esposa assim, eu estou muito tocado, por que o padre não fala das santas? Porque tudo ele só abre a boca, só fala de Jesus, porque é o amor de Jesus, porque Jesus isso, porque Jesus é um milagre, porque Jesus isso. Eu nunca ouvi ele falar de Maria, estou encucado. Na minha casa tinham 7 altares.
para santas e santos. Fazíamos novena com frequência. Eu era um católico roxo, praticante. Né? E aí eu estava achando esquisito aquilo, né? O padre não fala nada de santa e santo. Conversei com a minha esposa falou assim, amor, pergunta para ele, você tá com ele toda semana praticamente. Eu tenho um pouco de receio. Não, cara, ele deve estar acostumado com essas coisas, né? Um dia voltando de um evento, eu falei, padre, ele, sim, meu filho. Queria perguntar pergunte, meu filho. Sua bênção, por favor, primeiro, para acalmar os ânimos. E aí falei, padre, por que o senhor nunca falou das santas e santos? Na minha casa tem um monte de altar. Na minha carteira, eu abri a carteira, tinha não sei quantos santinhos, aqueles papelzinhos com as orações. E ele, meu filho, olha só, tudo bem. Vamos fazer assim, você tem Bíblia em casa? Eu falei, tem algumas. Eu nunca li, mas já estão lá. Na estante tem duas. Uma é aberta no Salmo 91 e a outra é aberta no Salmo 23. Tem um pouco de poeira, mas eu posso dar uma folheada para... Então, o que eu ia te pedir? Vai lá, dá uma folheada nessas Bíblias e vê se você encontra falando alguma coisa aí desses santos e santas aí e tal, e suas operações, seus milagres. Se você vê, você volta aqui e me conta, eu passo a falar sobre eles. Mas se você não achar nada, você por si só tira suas conclusões. Voltei para casa, conversei com a minha esposa, concluímos que evidentemente não havia nada a ser nada escrito sobre eles na Bíblia que conhecemos como, né, a Bíblia cristã evangélica, né, dos livros inspirados. Não havia nada ali. Eu ganhava muita Bíblia de evangélicos nos shows. Eu recebia um público evangélico nos meus eventos, que eles entendiam que era um show que eles podiam ir, que a canção era sempre boa, não tinha baixaria, era um show muito que envolvia família. Normalmente na frente do palco eram muitas crianças e adolescentes e jovens, tinham pessoas de idade, meu atendimento a eles era sempre muito carinhoso, então era um show que as pessoas podiam ir em família. Então tinha muito evangélico nos eventos, então era comum ganhar livros e Bíblias evangélicos. Você já tinha uma conexão com esse público? Já havia uma conexão com esse público desde a TV e depois para os eventos, né? E não entendiam muito bem o fato de eu estar, né, como católico, mas sempre me viram da maneira que estou agora, né? Há cerca de quase 13 anos. E aí eu peguei uma dessas Bíblias, que foi uma Bíblia que nós ganhamos de um bispo Macedo, e era a nossa Bíblia de cabeceira. Aí nessa Bíblia não tinha São Tarcísio, nem São Macabeus, nem nada disso. Não tinha apócrifos, né? Não tinha esses livros aí. Então era a nossa Bíblia autografada pelo bispo. E nós líamos essa Bíblia. Não achamos nada. Aí concluímos que não existia nada sobre isso. E aí eu decidi não frequentar mais as missas. E resolvi aceitar um convite que a Fernanda Brum havia feito para mim no Raul Gil, de conhecer a igreja dela, a Igreja Batista Central da Barra, lá no Rio Mar. Isso foi no ano de 2010. Havia estado com eles em 2008, 2009. Fui conhecer o estúdio do Emerson, né? Então produzindo todo mundo, né? Da música cristã. Conheci um pouco mais sobre esse universo. Quem vinha lutando muito pela minha vida e visitava muito os meus shows era o William Nascimento, Marcelo Nascimento e a Rose Nascimento. O Matos, eu encontrava com ele muito em eventos de prefeitura. Encontrava muito com ele, desde quando eu era cantor de rock, até depois nos momentos onde fui cantor católico e secular. Encontrava muito Matos nesses palcos. Passado um tempo, o William Nascimento me convidou para conhecer o Louvorzão, né? E o William Nascimento morava em Vista Alegre, saiu de Vista Alegre, foi lá em Santa Cruz, onde eu morava, me buscar, último bairro do Rio de Janeiro. Ele foi lá me buscar. Você iria? Eu falei, vou. Aí minha esposa apoiou, falou, não, amor, vai sim e tal. Eu sei que é um evento grande, lá na Quinta da Boa Vista, vai ter umas 200 mil pessoas, vão estar todos os cantores lá, certamente você vai ser muito bem tratado, os cantores, os cristãos, né, evangélicos gostam muito de você e tal. Minha esposa apoiou, eu fui com ele. Quando eu cheguei no Louvorzão, foi um rebuliço.
uma gritaria, que todo mundo me conhecia. Eu falei, Senhor. E aí o William Nascimento quis andar no meio do povo comigo. Eu quero mostrar para você como você é querido no nosso meio. Aí eu passava assim, com os seguranças, né, o pessoal à minha volta. O pessoal, é o André Leono, do Raul Gil. E não sei o que. Aquela gritaria, né? Vendo a Dona Ivelise, então presidente da gravadora, que estava acontecendo aquele rebuliço nos bastidores, falou, aquele não é o menino do Raul Gil? É, Dona Ivelise, eu trouxe ele para conhecer o nosso evento, estamos trabalhando nessas coisas, né? Ela, mas o William, quem sabe ele não canta no nosso louvorzão, já que ele está aqui. Eu estava todo vestido de maneira secular, né? Uma roupa de música secular, uma bata aberta aqui mostrando os peitos, uns brincos de argola enorme e tudo mais. Ela olhou para mim assim, você pode tirar esse brinco? Aí o William falou assim, aí o William falou assim, olha só, deixa o meu amigo em paz. Se tiver que ele... Não, gente, eu não posso subir não, isso aí é negócio de vocês, isso aí é negócio... Né? Eu não tô preparado, não sei como é que funciona. Você sabe cantar, não sabe, filho? Dona Ivelise pra mim. Muito educada, muito carinhosa, Dona Ivelise. Você sabe cantar, né, filho? Eu sei. Mas, Dona Ivelise, meu filho, olha só. Quem tá abrindo essa porta, quem tá dando essa chance é Deus. E aí, William, leva ele para tomar um café e uma água ali, que eu vou conversar com o pessoal, vou preparar isso aí. Conversa com ele. E eu já comecei, eu tinha síndrome do pânico. Comecei a passar mal. Aí nisso que eu comecei a passar mal, me levaram para um lugar, numa tenda. Daqui a pouco apareceu 35 constelações. Kleber Lucas, Aline Barros, não sei mais quem, Fernanda Brum. Aí fiquei cercado. Tipo assim, era eu aqui no meio... E aquele monte de gente, botaram a cadeira no meio da tenda e o pessoal pega ali óleo e Fernanda Brum pega óleo de unção e começa. Começaram a declarar tudo sobre a minha vida. Senhor, papai, aqui Josiane, Eixla, todo mundo. Bruna Carla desse tamanhinho. Criança ainda. Continua ainda. Mudou, nada mudou. E aí, toma ela, eles impondo mão e declarando as coisas sobre mim. Eu sei que eu chorei muito. E aí, já acabaram, gente. Tá na hora deles subir. E aí eu subi com um medo terrível, né? Quando eu subi, que me apareceu minha cara no telão. 250 mil pessoas tinha naquele dia. Elas gritavam tanto que eu não conseguia nem saber quem eu era, tanto grito. E aí me levaram até a frente assim, me fizeram pegar o microfone. Aí eu olhei pro pastor Emerson, ele acenou para mim. E aí um violonista lá começou a introdução. Essa você sabia. Vendo as meninas, a Eixla e a Fernanda e o William, que eu tava muito nervoso, ficaram com medo de eu não conseguir continuar a música, que eu tava me tremendo todo. Subiram atrás de mim, começaram a cantar comigo. Que legal. Né? Então foi um negócio assim extremamente importante, disruptivo, que determinou muita coisa no mundo espiritual. E aí daquele ano até o ano de 2012, eu recebi visitas de um profeta na minha casa, da Congregação Cristã do Brasil. Esse homem profetizou coisas tremendas na minha casa. Todas as coisas se cumpriram. E ele falou sobre um tempo novo que chegaria. Estava eu em novembro de 2012 na minha casa, depois de algumas internações, o pânico estava querendo devorar minha alma. E aí minha esposa naquela semana falou assim, amor, vai lá no quarto, dá só um play lá numa música que tem lá. Fecha a porta e fica lá um tempo. Aí depois você me diz o que vocês pensou e tal. Era a música... Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Rapaz, quando eu escutei essa música, eu lembrei de quando eu tinha 9 anos de idade. Eu morava num lugar chamado Viegas, para dentro de Senador Camarão, no Rio de Janeiro. E minha mãe tinha acabado de ter a minha irmã, a Lorena, minha irmã, sanguínea mesmo, né, da minha mãe. E aí... A minha mãe, na quarta-feira, o meu pai tirava serviço fora. Meu pai que me criou também era militar, só que do exército.
E meu pai tirava muito serviço de noite para um extra, né? Fazia no lugar de tenentes, no lugar de subs. E em troca eles davam 10, 15, 20 quilos de carne para ele. Então nós tínhamos sempre muita carne. Então meu pai saía para tirar serviço no meio da semana. E aí minha mãe aproveitava e me liberava, né, para ir no culto no lar que tinha na casa de um amigo meu, num vizinho meu, que era o Lauro, filho de pastor falecido, pastor Zeca, da Assembleia de Deus, né? Não sei se era Irajá, não lembro bem o lugar agora, o bairro, uma igreja tradicional, Assembleia de Deus. Jogava bola comigo na rua ali, e aí o Lauro me fez o convite. Pedi pra minha mãe deixou. Falei, bota uma roupa legal e tudo aí. Minha mãe me arrumava todinho. Eu chegava na casa do Lauro, que era do lado do campo, assim, perto da minha casa, do lado da minha casa. Me dava um inário. Harpa cristã. Receba a harpa cristã, varão. Ali foi o contexto que me foi apresentado na canção do Thales. Eu passei alguns meses frequentando aqueles cultos no lar. Propriedade do Pastor Zeca era uma grande propriedade de plantio, né? Onde ele tinha de tudo lá. E ele abastecia o Ceasa. Saíam caminhões da propriedade ali. Ele tinha uma plantação que pegava os morros todos em direção ao Pico da Pedra Branca, que é o ponto mais alto do Rio de Janeiro, né? E aí eu conhecia muito bem a propriedade, porque a propriedade vizinha era da família do meu pai. Então eu estava em casa. Eu conhecia os hinos, porque eu nasci cantor. Quando ele cantou, eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor, voltar ao início de quando eu sentia a tua presença, caminhava ali no teu jardim, fui direto para a propriedade do Pastor Zeca. Direto. Aí, alguma coisa aconteceu. Minha vida ficou esquisita naqueles dias. No meio de uma crise aquela semana, eu só lembrava dessa música e comecei a clamar a Deus na minha casa. E aí, o pânico, eu tinha que ser internado rápido, né? Porque eu estava numa graduação muito alta já. Eu tinha edema de glote, ficava cego. Uau. Minha pressão vinha 8/4, era um negócio muito ruim. Tinha que me carregar logo por causa do edema de glote. A asfixia, né? Você morre em pouco tempo. E toda vez que eu era hospitalizado, ficavam debochando de mim, dizendo que eu estava drogado. Mas eu já não usava drogas desde 2001, ano que eu entrei no Raul Gil, né? Nós estamos falando de 2011, 2012, né? Eu sendo internado e sem usar nada, né? Nem eu entendi aquilo, que eu não sabia o que era, né? E aí alguma coisa aconteceu que eu fui curado instantaneamente quando eu clamei o nome do Senhor Jesus. Quando eu chamei o nome do Senhor Jesus na sala da minha casa, eu falei, não sei o que é isso, não sei o que eu tenho que fazer, eu só sei que é aquele homem que eu vejo sendo maltratado numa cruz, ele é teu filho. Se o Senhor tem alguma coisa com a minha vida e tem a ver com ele, o Senhor tem que me dizer o que é, porque ou então o Senhor me leva, que eu não aguento mais viver assim. A minha mente está um caos. Se o Senhor não fizer alguma coisa, eu mesmo vou tirar minha vida nos próximos dias, que eu não aguento mais. E aí, apaguei no chão da sala da minha casa e já levantei completamente curado. Glória a Deus. A partir dali, minha esposa chegou do trabalho, minha esposa fazia gestar, era uma das pessoas que cuidavam da carreira do Palavra de Sucesso na época. Minha esposa também fazia eventos internacionais na Apoteose, trouxe os principais eventos do Brasil, tem uma formação vasta nessa área de evento. Minha esposa chegou do trabalho e falou, aconteceu isso e isso. Joguei tudo quanto era tralha de santo e santo que estava aqui. Desfiz todos os altares. Peguei tudo quanto era livreto, tudo quanto era coisa. Botei numa caixa. Tá no lixo. Todos os nossos CDs e DVDs. As minhas coletâneas todas que eu tinha aqui. De tudo que você pode imaginar de música desde a década de 40, 50. Tá tudo na lixeira. Só tá faltando jogar as bebidas fora e vou fazer isso agora. Aí esqueci que tinha umas cervejas na geladeira. Ela, mas eu quero tomar uma cerveja. Então tá, então eu vou te acompanhar. Eu não consegui beber.
Foi liberto. Eu não conseguia beber. Aí tá acontecendo alguma coisa. Eu falei, olha, eu não vou mais frequentar essas missas e no domingo eu vou para a igreja da Fernanda Brum. Aliás, eu vou pedir que você decida sobre isso, porque eu vou seguir Jesus agora. E você vai resolver o que você vai fazer da tua vida, porque eu vou seguir o Senhor Jesus. Eu vou entrar naquela igreja e nunca mais vou sair de lá. Glória a Deus. Olha lá, eu já queria mesmo. Porque assim, eu chegava em casa e pegava minha esposa, às vezes no quarto, fechada, ela de joelho, cantando: olha pra mim, Senhor, pois eu preciso do teu olhar, eu farei o que for preciso. De joelho, minha esposa aos prantos, onde está acontecendo alguma coisa na minha casa que eu não sei o que é. Então, assim, o Senhor Jesus chegou de uma forma muito linda e muito urgente também na minha casa, né? E aí eu larguei tudo. Larguei tudo e aos poucos larguei todos também. Larguei tudo e todos. Até minha própria música eu larguei. Me desconstruí da minha própria música e da minha própria musicalidade para entender que musicalidade ia substituir tudo aquilo que estava no meu acervo, do meu HD, né? Nas minhas consciências artísticas e tal. E minha esposa veio comigo, né? Não foi fácil o começo, mas na Igreja Batista, agora, Batista Atitude, nós encontramos não só um abrigo, mas um lugar de forja. E hoje eu posso dizer que Deus estava demais nisso, né? Porque todas as profecias que foram sendo entregues, elas foram se cumprindo dentro da minha caminhada, minha jornada nessa igreja. Deixa eu te interromper um pouco. Sim. Mas o senhor começou a sua apresentação falando assim: se Deus tem algo para falar com você, se for cura, seja cura, se for... E esse testemunho já falou bastante comigo aqui, tô até emocionado. Porque hoje na minha devocional, eu li lá o Salmo 139, até abri ele aqui pra gente poder... E a gente vê como, assim, o versículo que me saltou os olhos hoje foi o verso 15, quando o salmista vai dizer que o Senhor o entristeceu no ventre da mãe, né? E o Senhor contou todo esse testemunho, e a gente vê a mão do Senhor agindo exatamente na sua vida. E aí o salmista também vai dizer que mesmo que ele se esconda no mais profundo dos mares e tal, ali o Senhor me vê e me guia. Então o Senhor não vê como alguém que está apenas querendo ver se você está fazendo algo escondido, mas aquele que guia. E aí a gente vê que em todos os momentos da sua aflição, do seu encontro até Jesus, né, dessa caminhada para encontrá-lo, era o Senhor guiando cada passo da sua vida. Isso nos traz conforto e nos traz confiança, né? Porque mesmo sendo crente, às vezes a gente passa por momentos de dificuldades, de pensar o que está acontecendo, e aí ouvir esse testemunho edifica a nossa fé, porque a gente vê que Deus guia cada passo, e eu glorifico a Deus pela sua vida e por tudo isso que Ele fez na vida do irmão, para poder nos fortalecer também. Quando você está falando comigo aí sobre essas coisas, né, assim, eu sou muito ministrado pelo poder da história. Eu sei que o ser humano tem história. Eu gosto de história. Eu e minha esposa somos apaixonados pela história das pessoas. Eu gosto de ouvir as pessoas falarem a história delas. A história delas conecta o planeta todo, né? Muita gente pode ser alcançada pelo poder de uma história, não importa o que você tenha feito, né? Não é essa a questão, né? Não é bacana o que a gente fez, mas só que tinha um homem lá atrás, quando eu tive uma visão, e no dia que eu fui dar um testemunho na minha igreja, e demorou, viu? Demorou, porque meu pastor é linha dura, falou assim: no altar ele só sobe quando eu achar que ele está pronto, né? E ele falou para mim que ele está no meu comando. Eu falei: pastor, estou no teu comando. Quase um ano depois, o pastor liberou, fui dar o testemunho. Deus me deu, eu falei: Senhor, eu não sei o que eu vou falar. Eu fui estudar como é que faz esboço, aplicação, minha vida, como foi. Estou mais confuso. Não sei o que eu vou fazer, já estudei isso. Estive numa igreja para dar testemunho e falei 3 horas. Estão rindo de mim até agora. Eu não sei o que é isso. E aí fiquei cego de novo, falei: pronto. Não enxergava nada, comecei a ficar assustado. Era uma visão como se eu estivesse no carona de um carro e eu olhasse o retrovisor, e o retrovisor do carro mostrava a minha história todinha.
falei, pô, eu não tomei nada, não bebi nada, não tomei nenhum remédio, tô esquisito. Tô vendo coisa, né? E a igreja esperando eu falar com o microfone na mão. Né? Passa 1 minuto, 2, 3 e nada, e eu tô tendo a visão. De repente estou eu numa boca de fumo, de repente estou eu num lugar onde eu compro droga. Aparece um homem com vestes reluzentes e com olhos com chama de fogo, de mão dada comigo. Eu escuto uma voz: fui eu que te trouxe até o hoje. Eu já estava lá. Então assim, mano, é muito real o poder de uma história, o poder de um testemunho. E não é legal que ninguém bata na história de ninguém. Que todos que estão nos escutando possam entender isso, que cada ser humano tem uma história e Deus está de olho nela. O salmista fala nesse salmo que Deus tem todos os livros da nossa vida escritos no livro dele. Conhece o meu deitar e o meu levantar. André, ele sabia que eu ia fazer essas coisas todas erradas aí. Ele sabia. Mas o sangue já estava preparadinho para minha vida. Aleluia. Ele é poderoso para nos resgatar do mais profundo abismo. Glória a Deus. Quando você começou a falar da sua história, do seu testemunho, do que aconteceu enquanto ainda estava no ventre, eu me lembrei do texto de Jeremias, quando Deus disse a ele: cara, antes de você ir para a madre, eu te conheci. Antes que eu te formasse na madre, eu te conheci. E antes que você saísse de lá, eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Ei, irmão, pelo amor de Deus. Essa foi a palavra que eu recebi dentro de um avião de um profeta, que Deus mostrou o ventre da minha mãe. Voltando de uma conferência de libertação, onde mais de 700 pessoas foram libertas de demônios, em Joinville, onde eu fiz meu primeiro grande jejum de 30 dias, para ir naquele lugar no final de 2014. Volto eu numa aeronave com um profeta que eu não conhecia, ele virou para mim e falou assim: meu Deus. Eu falei: o que foi? Agora eu entendo os muitos abortos da sua mãe. Eu falei: o quê? Como esse homem sabe sobre isso? E aquele homem virou para mim e falou assim: não é necessário que eu te fale o número de abortos da sua mãe, mas no meio deles todos Deus tinha um propósito com a sua vida, e falou também da minha irmã. E aí tô eu aqui. Eu fico vendo a história e tal, e fico pensando, porque eu também me interesso pela história das pessoas, né? Mas eu fico pensando como é interessante que a sua voz, além de... é muito linda, mas ela é apenas um pretexto para conectar Jesus à vida de tantas pessoas. É um belo pretexto, né? Mas é interessante que a sua voz sozinha... Essa semana eu ouvi uma moça falando que Jesus entrou em Jerusalém em cima de um burrinho. Quando Jesus saiu, o burrinho virou só um burrinho que ninguém mais nunca nem ouviu falar dele. Mas nós somos esse burrinho. Se Jesus está em nós, nós estamos permanecendo ou fazendo alguma coisa por causa de Jesus, né? Então a sua voz é esse pretexto para conectar as pessoas, né? E trazer à tona aquilo que Jesus fez na sua vida. Amém. Né? Para trazer à tona o poder transformador de Jesus em improváveis, né? Em situações de saúde, família, libertação, religião. Sim. Tantas coisas que Deus trouxe na sua história até hoje. Ansiedade, né? O mal desse século, né? Tantas coisas dentro da mente. Então a gente vai vendo que, chama o André para cantar. Mas não é só a voz, é a sua história que vem junto, né? Onde você vai, Jesus vai com você, porque Ele é o dono da sua história, Ele é o dono e tem todo o poder, né? É muito legal poder ver, ouvir o seu testemunho. Eu acho que todo mundo se identifica um pouquinho com isso. Sim. Porque fala da nossa história também. Verdade. Galera, a gente tem pouco tempo hoje aqui, né? Como nós já falamos, estamos no meio de uma conferência, a gente vai caminhar um pouco mais aqui. André, a gente conhece um pouco da sua história, né? Dado ao relacionamento, conhecemos um pouco da sua igreja, do pastor, que é o seu líder, quem te pastoreia, quem pastoreia o seu coração, o pastor Josué, um homem fantástico, quem tem o privilégio de conhecer sabe disso. E quando você chega à atitude, cara, assim...
o que vem primeiro? Sabemos que você hoje é o líder, né, da intercessão da Igreja Batista Atitude lá na Barra, com o pastor Josué, mas o que vem primeiro? A música, o ministério da adoração ou a intercessão com o André na Igreja Batista Atitude? Na verdade, houve uma compreensão tardia sobre esse processo. Eu não tinha ideia do que Deus ia fazer. O bacana é a jornada, né? A música era o óbvio, né? Por causa de todo o contexto de Raul Gil e tudo mais, e tudo aquilo estava muito efervescente ainda. Então, quando eu começo a frequentar a igreja, eu começo a ser reconhecido pelas pessoas e eu, no meio do povo, um templo não tão grande, cabiam 800 pessoas, e eu canto alto, né? E no meio do culto, dava para ouvir nitidamente, eu em qualquer lugar do templo, ou quando eu abria minha boca, dava para me escutar. Sem microfone. Sem microfone. E aí o Ministério de Louvor começou, os caras falaram assim, pastor, aquele lá é o André Leono. Esse cara precisa vir para cá, porque ele tá lá e o negócio tá pegando fogo lá e a gente tá aqui só vendo o negócio pegar fogo. E não, mas eu não conheço ele, não sei quem ele é e tal. Aí, passado um tempo, uns meses, pastor, teve uma pessoa do gabinete que faltou, né, um gabinete. Aí alguém tinha falado com ele há pouco tempo sobre mim, ele falou, pô, tá aí. Já tá perto do culto começar, o pessoal fala que aquele cantor que vocês falam aí, o André Leono, já pode ser que ele já esteja aí, porque ele tá fazendo os cursos toda a igreja. Aí, e eu estava, aí de repente alguém entrou pelo templo gritando, André Leono! Minha esposa olhou assim, o que você já fez? O que você já aprontou? Aí eu nada. Levantei e fui lá, então vai logo! Aí o pastor me chamou, senta aí. O pastor estava assistindo os vídeos na internet e ele falou assim, cara, você tem uma história, hein, cara? Tava vendo aqui. Só que enquanto eu assistia você, o Senhor falou comigo em alta voz. Tá vendo ele? Ele é meu. Fui eu que trouxe. Cuida dele. Trata dele. Treina ele. Porque o ministério dele é fora dessas paredes. Por isso que eu corri para te chamar, porque o negócio é urgente, Deus tem pressa. E eu quero te fazer uma pergunta. Você quer deixar eu cuidar de você? Tá todo mundo querendo que eu coloque você no altar. Mas Deus está mandando eu cuidar de você e tratar de você. Você aceita que eu estipule esse tempo? Para que você, quando você subir lá, você saiba exatamente quem você é e o que está fazendo? E pastor, eu não tenho a menor condição de estar naquele lugar que estão falando. Nem sei se é isso que eu tenho que fazer, mas o Senhor está falando contigo, né? Se Deus está falando com o Senhor, então eu vou seguir tudo que o Senhor falar comigo. Eu e minha esposa não éramos casados legalmente, entramos num voto, né? E a partir daquele momento foram meses até que toda a papelada, eu tinha uma vida enroscada, eu tinha outros 2 filhos, outros relacionamentos, até que tudo se resolvesse. Foram 9 meses. Na gestação. Em que nós não namoramos. Até que pudéssemos nos casar. Um mês depois fizemos retiro de casais, encontro de casais, vida vitoriosa, que é o retiro da igreja. 11 meses depois surge um convite do pastor Leono, vou completar 10 anos à frente da igreja, quero você como um dos cantores. Aí do meu lado estava Michele Nascimento, Pamela, Bruna Carla, Marquinhos Gomes, depois chegou Fernandinho, pouco tempo depois, ficou um tempo com a gente lá, a Ariane também estava. Eu sei que foi um negócio muito estranho, muito diferente. E eu me tremia todo, fiquei gelado, né? Sim, Senhor, o que eu estou fazendo? E eu estava experimentando muitas libertações, né? Curas individuais. Eu não estava acostumado a ser livre de novo, sem todas aquelas rusgas, né? Traumas. E hoje eu posso olhar para trás e dizer para as pessoas, né? Se você tiver paciência para enfrentar o processo, daqui a algum tempo você não vai ter mais nada disso para carregar mais. Nada disso vai estar na tua mochila. E aí subiu o altar, um ano depois, a música
teve a sua primeira visibilidade mesmo. Todo mundo já queria que eu gravasse louvores e tudo, mas eu tinha contratos atrelados a mim no secular e eu não podia quebrar esses contratos, então não tive como gravar nada com ninguém durante muito tempo. Fernanda Brum conseguiu uma autorização milagrosamente por causa da força dela para eu poder fazer a direção vocal do Trabalho da Eternidade e fazer uma participação com ela cantando na canção Minha Oferta. Já foi um milagre, a gente conseguiu essa autorização aí. E também consegui uma autorização para participar com o Ministério Atitude da igreja, né? No primeiro, acho que no segundo ou terceiro álbum também. No contexto igreja, foi mais fácil conseguir essas autorizações. Só que, juntamente com isso, Deus mandou uma profeta ir até um lugar, lá na igreja, onde eu fui dar minha primeira aula de canto. Porque, como eu não fazia mais shows, as provisões acabaram. E aí, minha casa começou a passar apertos, né? E aí, eu pedi a Deus um plano, né, para eu começar a dar aula. Peguei todas as minhas coisas da minha formação técnica no Centro Musical Antônio Adolfo, no Leblon. Botei tudo em alguns papéis, em algumas folhas, organizei tudo, orei e falei, Senhor, tá aqui. No dia seguinte chegou um e-mail para mim. Era o líder da escola de música da Igreja Atitude me chamando para dar aula. Tudo é assim, depois que você organiza, o céu reage. É verdade. Se organiza, o céu reage. Manda que se assentem em 10 e 50. Você se organiza, o céu reage. Mal colocou um anúncio, apareceu um monte de gente para eu poder dar aula. Glória a Deus. E aí, na primeira aula, foi à noite, numa turma, que eu ia ter umas 8 mulheres nessa turma, a profeta chegou primeiro. Chegou 1 hora antes, mais de 1 hora antes. E aí Deus havia falado com ela, o meu filho vai estar de joelho no canto da sala, não vai te escutar. Bata bem forte, que ele vai estar consagrando esse projeto a mim. E eu estava justamente no canto da tenda, lá na sala, na Casa Nex, que era uma outra dependência que a igreja tinha e usava antigamente, locada. Estava eu lá, consagrando o início daquele tempo de aulas, achando que eu ia ser um professor de canto durante um tempo, né? De técnica vocal, porque eu não sou professor de canto, dou técnica vocal, que é mais avançado, né? Falo de assuntos mais avançados para quem já canta e tal. E aí a irmã, ela estava quase derrubando a porta, eu levantei, né? Enxuguei minhas lágrimas e fui olhar quem era. Quem é você? Você não me conhece, eu sou uma das alunas que vai estar na turma daqui a pouco. Você chegou um pouco cedo, não? Não, eu cheguei no horário. Deus mandou eu chegar e avisou que você ia estar aqui orando essa hora e eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. E ela falou, olha, isso que vai começar agora é temporário. O que Deus está te entregando é um ministério de adoração. O que eu não sabia é que ia começar envolvendo música, mas ele ia terminar entroncado com intercessão, porque as coisas não são dissociáveis. Não existe um ministério de louvor e adoração que não tenha intimidade com o céu. Não existe um ministério de adoração, de louvor, de música que não se importe com alguém, não interceda por ninguém, não chore por ninguém. Se a Bíblia diz que Deus habita em meus louvores, certamente a galera que entoa esses louvores certamente é um time de intercessores também, porque as coisas estão conectadas. É Timóteo 2. A intercessão é um mandamento, não é uma opção. Quando eu fui ver, percebi que minha vida estava totalmente ligada a uma vida de oração e de intimidade, né? E não entendia por que eu tinha tanto material escrito na área de oração e por que eu estudava e me interessava tanto por aquilo, do mesmo modo que me interessava também para as coisas do louvor. Minha conexão com o Ministério de Louvor da igreja sempre foi muito boa, mas poucos anos depois da minha conversão, eu já comecei a inclinar para essa área e ser convidado pela igreja para liderar trabalhos nessa área. Então, já em 2014, eu fui liderar a equipe de intercessão do Retiro, que era muito precoce aquilo, porque eu não sabia que isso ia culminar na tal reunião de libertação que eu fui fazer em Joinville, quando conheci o profeta Denner. Coisas maravilhosas ocorreram dali, entendendo o que eu tinha que fazer e ser. Então,
respondendo essa pergunta de uma maneira dupla, né? Começa com adoração, com louvor, mas desembocando na compreensão da importância de que a intercessão faz parte disso e que não se dissocia. Legal, cara, bacana ouvir o que você falou aí, e eu me lembro agora, estava me lembrando aqui, uma vez fomos a um café, estávamos lá com o pastor Josué, né, e nesse tempo conversávamos com o pastor Josué, pastor Israel e eu, e pastor Israel disse assim: poxa, pastor, queremos que o senhor vá lá na igreja e tal, leva lá o Ministério Atitude. Aí o pastor Josué falou assim: Israel, você conhece o Leono? Pastor Israel falou: não, ainda não. Cara, leva ele lá. Tu vai gostar, você não vai se arrepender não, é muito bom, leva ele lá. E foi a primeira vez que nós convidamos para estar aqui conosco, e o pastor Josué não estava enganado não, viu? Pastor José me avisou, ele falou: Leono, você vai conhecer um amigo meu lá, pastor Israel. Eu tive lá com ele e indiquei você e tal, eles vão te chamar. Não deu muito tempo, o pastor me ligou. Falou: você dá uma atenção para eles lá, é um povo muito amado lá em Itaboraí. E aí estamos nós aqui, temos uma aliança desde então. Alguns anos já, né? Eu acho que foi depois da pandemia, né? 2021. Logo depois da pandemia, isso aí. Todos os anos você está aqui. E estamos aqui, somos um. Isso aí. Né? Do Recreio até Itaboraí, logo ali. Pequena viagem. E deixa eu perguntar ao senhor, mudar um pouco essa visão, porque às vezes a gente tem uma visão de que adoração é adoração, intercessão é intercessão. E mudar essa visão dentro do louvor e dentro até da sua própria ótica. O senhor falou que nesse período de conversão o senhor teve que mudar o entendimento do que era música e de como que... Sim. Então, ter essa mudança, essa transformação foi desafiador? Ainda está sendo desafiador? Ou até para implementar isso dentro da intercessão da igreja? Como que é? Ainda e eu não acredito, mano, que a gente está falando de duas coisas que precisam estar completamente uníssonas, né? Uhum. Elas só precisam existir na cultura de vida. Eu acredito que o Ministério de Louvor é Ministério de Louvor, e Ministério de Intercessão como igreja é Ministério de Intercessão na igreja. Acredito que são ferramentas diferentes, mas que precisam conversar. O Ministério de Intercessão tem um papel, de igreja tem um papel. O intercessor tem um papel bíblico, né? Dentro da narrativa bíblica, Jesus é a personificação da intercessão. Então, se nós imitamos Jesus, todos somos intercessores. E como mandamento que Timóteo deu, né, se apresentem em súplicas e em intercessões uns pelos outros. Então, é um mandamento também. Mas eu entendo que quando você fala de louvor e adoração, a galera vai se preocupar com aprender o instrumento, né? Com as técnicas, e cara, tá tudo bem com isso também. É importante, né? O que não pode é que a gente se desprenda da narrativa, né? Quando Amós fala para a equipe de louvor, né? Falando para cantores e para músicos: Deus preferiria que o coração de vocês fosse reto. E coração reto é vida de obediência total, é vida de renúncia, é vida de dedicação à obra do Senhor, é vida de se lançar na obra também, né? Existem outras coisas além de tocar um instrumento e cantar o hino. Então eu hoje sei que eu não sou chamado para cantar hino nas igrejas. Porque se fosse só para isso, talvez eu nem teria alimentado esse processo conversivo. Talvez eu não tivesse chegado até aqui. Porque se transformou em algo extremamente mais profundo, interessante e também agregando poder, né? Porque eu entendia que através, né, da adoração, do louvor, usando a música ou a musicalidade, a arte para expressar a adoração a Deus, eu atrapalharia, sabotaria o trabalho do diabo na vida de um monte de gente, do mesmo modo que o trabalho dele foi sabotado na minha casa, porque minha casa tocava louvores antes da nossa conversão. Anos antes da nossa conversão, minha casa só tocava louvores. Então hoje eu entendo por que eu estou aqui, né? Porque a presença de Deus começou a habitar tão grandemente a minha casa que tudo isso nos transicionou para esse ambiente. Glória a Deus. Estamos, infelizmente, tendo que finalizar. Poxa vida. Vai ter que voltar, né? Vai ter que voltar. Tantos assuntos. É óbvio que a intercessão, né, se serve como desfecho, né? A intercessão exigiu de mim, intercessão como ministério exigiu de mim posturas, posicionamentos, né, específicos para entender. Eu não sabia como isso aconteceria. No primeiro momento eu liderei movimentos dentro da igreja, né, conferências. Fui chamado por algumas lideranças que conheciam o que eu já carregava nessa área e me chamavam pontualmente para liderar um retiro,
para liderar um movimento dentro da igreja. Então eu era Fluiu, ligado a alguns movimentos mais proféticos, mas não era exatamente liderando a intercessão. Sempre estive muito associado a tudo isso dentro da igreja, mas nunca ligado ao corpo ministerial de intercessão, até porque eu também não entendia muito quem era, como estava isso. Até que um dia perguntei quem é. Aí conheci a esposa do então administrador na época. Ela, mas quem é? Não, é só eu. Eu falei, como? É só a senhora? Uma senhora era sozinha a líder de intercessão e só ela era a própria equipe de intercessão da igreja inteira. Aí eu falei, como? Não, peraí, tem que... Aí você pode me ajudar? Eu falei, posso. E aí foi quando eu comecei a me associar. Ainda lá no tempo de Rio Mar, comecei a caminhar com o Ministério de Intercessão, mas nunca vi ele romper, nunca foi me dada também uma chamada de Deus para isso naquele tempo, que outras coisas estavam sendo, né, forjadas, né, em mim. Então, depois de uma liderança eficaz em eventos nessa área de intercessão, onde eu montava grupos de pessoas que eu tinha certeza que estavam carregando uma vida de santidade, né, de renúncia. André, o que é uma vida de renúncia, de santidade? Cara, é uma galera que não está se alimentando de coisa do mundo, né? O cara não fica se dando a dar audiência a séries, ficar assistindo programações onde tem pessoas namorando na televisão, na tela, no celular, enfim, né? Sem roupa, não é bacana para um cristão ficar, né, esse tipo de audiência, né? Ficar vendo novela, vai investir tempo em conhecer a palavra de Deus, vai para a rua falar com alguém, conhecer a história de alguém, ministrar alguém, vai ganhar um parente para Jesus, sai do teu sofá, se abstém de algumas coisas. Então eu quando montei um grupo, montei com pessoas que eu sabia que tinham realmente uma vida mais voltada, né, para fazer a vontade de Deus. Eu acho que isso deu certo, porque quando eu assumi o Ministério de Intercessão em abril de 2023, essas pessoas me viram e falaram, opa, é você que está aí agora? Então a gente vai. Aí logo chegaram 10, 20, 50, hoje somos 200. Glória a Deus. Né? Encontrei ministério com cerca de 80 pessoas, mas 60 não estavam servindo. Das 20 que sobraram, tinham 6 pessoas orando remotamente. As outras só oravam numa torre online que tinha, num grupo de oração, um relógio de oração que tinha online. A cada não sei quantas horas alguém orava e tal, mas não tinha presencialmente um trabalho, né? E aí foi quando a igreja me chamou, falou, você consegue resolver isso, você consegue... E aí estou eu nessa posição, tive que estudar um pouco de gestão, departamentalização, depois que alcançamos 100 e poucas pessoas, você organizar tudo. Hoje nós somos 15 departamentos dentro do ministério, temos comunicação, mídia, integração, recepção, evento, louvor, né? Escala, documentação, cadastro. Esses departamentos estão dentro do Ministério de Intercessão. Dentro de intercessão. Hoje nós estamos completamente independentes. Precisa fazer uma mídia, temos pessoas capacitadas, treinadas, cursadas. A maioria são líderes de célula, supervisores de célula. Né? Nós fomentamos a visão do início ao fim. Né? Glória a Deus. Então, hoje nós somos um ministério case na igreja hoje, né? Graças a muito trabalho e certamente a abnegação do eu, porque eu sei que eu não teria capacidade de fazer nada disso, né, que foi feito até aqui nesses 2 anos. Né? Então, e aí uma pergunta que, caminhando já para o final, mais uma pergunta que eu queria pedir para o senhor responder, quais os conselhos o senhor dá para quem quer assumir essa liderança dentro da igreja, quer ser mais ativo, e também caminhar, né, na intercessão, dentro da adoração? É bacana entender que o Ministério de Intercessão precisa ser plantado, né? Uma igreja, não existe esse negócio de uma igreja. Todo mundo devia orar, devia interceder. Cara, isso é uma verdade bíblica também, mas não é única, né? Os apóstolos se reuniam, viviam unânimes em intercessão, em orações, súplicas, né? Então eles faziam isso em grupo também, tudo era a igreja primitiva nascendo e ditando um pouco, né, da forma como as coisas seriam no futuro. Então eu acredito sim que os irmãozinhos e as irmãzinhas vão se reunir no ambiente de culto ou fora do ambiente de culto, mas vão se reunir de forma intencional para suportar um pastor em oração, para suportar uma visão que Deus deu a ele. Senhor, o pastor mostrou isso para o pastor, então vai na frente, prepara Itaboraí, prepara a cidade vizinha, onde é o lugar que vai ser o templo, que a gente vai ganhar as almas. Então a gente tem um trabalho todo intencional. Quem vai vir para esse ministério não pode ser alguém que acabou de converter, por exemplo,
não tem o manuseio da Escritura ainda, ele ainda não entende o campo das renúncias, ele não foi experimentado em algumas dores ainda. Então, se fosse falar alguma coisa sobre ministério de intercessão, eu apanhei um pouquinho, porque eu coloquei algumas pessoas precocemente, com menos de 3 anos de caminhada para dentro, né? 2 anos de caminhada e pouco manuseio da palavra, sem muitas compreensões. E essa pessoa apanhou muito, a família também apanhou muito espiritualmente, né? Porque você não vai estar lá dentro da cada pessoa para ver todas as guerras que vão ocorrer. Então é legal que essa pessoa seja treinada, seja abastecida, forjada, para que dentro da casa dela ela consiga fazer o seu trabalho com a autoridade do Espírito, né? E explicar o que é uma vida onde eu coopero com a santificação, porque as pessoas não entendem isso. Elas vão achando tudo muito normal. Para mim a carne está ótima, ela acorda todo dia querendo fazer a mesma coisa que fazia antes. Tem gente que tem 13 anos de caminhada, eu acordei com vontade de fazer a mesma coisa que eu fazia 13 anos atrás, não se engane você, né? Eu conto com uma misericórdia novinha exatamente para isso, para fazer a manutenção do sim. Não, eu continuo decidindo por Jesus, entendeu, Satanás? Ele continua sendo meu Senhor, só para te avisar. E agora começo meu devocional, minhas orações, minha adoração logo cedo. Me dedico biblicamente também de forma massiva, então acho que quem vai se envolver com intercessão tem que ser alguém muito interessado em Bíblia, né? André, mas quanto de Bíblia? Cara, eu tenho uma campanha pessoal de 5 a 7 Bíblias ano, né? Mas é uma campanha pessoal. Esse é o meu trabalho, é o meu chamado, né? Envolvendo adoração e intercessão. Mas de repente a chamada da pessoa não vai por essa viés, né? Quando eu entendi isso, né, até nos treinamentos com o Subirá e com outros amigos, né, e com o Oswaldo Lobo, que é o meu mentor atualmente, André, se lança em 10, 15, 20 capítulos de Bíblia por dia, que você vai ver como é que fica legal o nosso trabalho. Falei, opa, é para agora, né? Eu falei com o Oswaldo agora aqui também, chegando aqui, falei, cara, vou entrar num podcast bem legal aqui, me ajuda aí em oração aí. E o Oswaldo tem me ajudado muito, me ajudado a compreender umas coisas, né, que Deus usa ele para responder, umas coisas que eu estou orando, e aí eu falo com ele sobre isso, né? Então, ministério de intercessão é um negócio muito sério. Eu falo lá que se o cara está endividado, ele precisa esperar um pouquinho, o cara organiza a tua vida. Lê Mateus 5, né? Olha o que o Senhor fala sobre os credores, sobre a dívida. Procura o teu credor, parcela onde você possa pagar. Fala de um que perdoou uma dívida de 100, ou o conservo não perdoou a dívida de 50. Né? E a quem mais perdoado, né? Quem mais perdoou. Então olha essa coisa da dívida, que no verso 26 lá, 25 e 26, diz que a força policial, o juiz vai mandar vir alguém, vai te lançar no cárcere e você só vai sair de lá quando pagar a dívida toda. Então não deixa que, assim, não fique na mão de demônios, né? Não fique na mão do mundo espiritual sombrio. Honre as pessoas que você deve, né? Eu não posso, por exemplo, que você impõe a mão sobre alguém para liberar uma bênção financeira se a tua vida está toda, entendeu? De cabeça para baixo financeiramente. Como também já tive casos lá de pessoas em processo de divórcio, que eu precisei conversar, né? E que essas pessoas falassem abertamente. Quem aqui está em processo de divórcio, me procura, que eu tenho uma conversa bacana para ter com vocês. Algumas pessoas me procuraram, falaram, sabe que você fica um pouquinho à margem do ministério, caminhando comigo, vou colocar uma liderança nossa para entender teu caso, a gente vai, né, amar muito você aqui e vamos entender se era uma coisa inevitável, se tinha abuso, o que rolou, para a gente entender, porque eu não posso que você, por exemplo, imponha a mão sobre alguém, coloque a mão sobre um casal declarando uma restauração no casamento. Vem um marido desesperado aqui, pô, cara, minha mulher quer ir embora, aí vai você botar a mão sobre ele, você está no meio de um divórcio. Para mim é não, né? Para mim não funciona, não sei vocês, mas eu não deixaria ninguém botar a mão na minha cabeça se ele não está dando conta do casamento dele. Sei que não é o que ele, né, a mensagem está sujeita ao mensageiro, tá tudo bem, a gente entende isso também. Mas se eu tenho uma posição de autorresponsabilidade dentro do ministério, eu vou optar, já que não tem só ele, se eu tenho outras dezenas de intercessores, eu vou optar por tratar. Então a gente transformou também no ministério de cura, libertação e escola. Não jogamos ninguém fora, a menos que a pessoa se auto-ejete, com posturas inadequadas, desobediência, falações, arquitetações, aí nós chamamos para conversar diante de uma liderança pastoral. Nunca faço nada sozinho, sempre tem alguém dos meus conselheiros, a gente ouvir tudo,
para que haja justiça, né? Ainda assim você mantém, ainda assim, então infelizmente você vai ter que deixar esse ministério. Ah, mas eu não concordo que o homem só pode orar com homem e a mulher com mulher. Não, essa é uma regra básica, mas tem exceções, que aqui nós vamos ter pessoas, parentes, amigos, gente da mesma célula, a gente já está em comunhão há algum tempo, e que volta e meia às vezes vai ter um homem orando com uma mulher, mas a esposa está junto, às vezes é amiga da esposa, então não queira generalizar uma coisa que é só uma regra básica para a gente ter ordem no ambiente de igreja. Então, no ambiente de igreja, nós comunicamos essa ordem, que é para que, cara, você não sabe a conexão que é dar a mão para você aqui, ó. Eu sendo homem, dar a mão para uma mulher orar, e de repente minha mulher não é uma mulher de Deus, e passar pela minha cabeça assim, poxa, eu queria uma mulher assim, uma mulher de oração, olha como ela ora. Né? As pessoas ligam almas quando dão as mãos para orar. Né? Então, se você não é muito consciente quem você é no espírito, né, você cai facilmente. Né? Começa algumas nuvens de engano surgirem, né? Brechas não dá lugar, né? Não, se eu posso evitar o mal, por que eu vou... Exatamente, cara, é prudência, né? A gente precisa ser prudente, né? Então eu lá estabeleço vários dispositivos, minha liderança assina embaixo. Pastor José fala assim, Leono, eu tô nisso aí com você. Pastor José me apoia mesmo. Ele, Leono, vai para cima. Se é para proteger as nossas famílias, proteger o rebanho, né? De abutre, de gente que vai chegar para vir de conversinha, não sei o que e tal. Então eu olho o pastor José da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Sei como ele pensa, sei o que ele faz, sei como é que ele age. E eu estou sempre um passo à frente. Para que o meu pastor olhe e fale assim, não, pô, pede pro Leono. Pô, pastor Leono já fez. Hã? Não, o Leono já aprontou isso aí, tá na minha mesa, só esperando o senhor autorizar. Mas como assim? Não, porque a gente ora antes. Eu tenho pessoas que oram comigo, jejuam dias e dias na água. E quando a gente apresenta alguma coisa, a ordem é: guarda na tua mesa, e nesses próximos 3 dias o pastor Josué vai falar alguma coisa a respeito, aí você só me avisa se ele vai mudar alguma coisa ou não. Então, por exemplo, nós temos uma vigília mensal, não era assim, ela era trimestral, e eu falei, Senhor, eu queria que o meu pastor desejasse uma vigília mensal, o senhor pode cuidar disso? Fiz todo o planejamento, botei na mesa da nossa liderança ministerial. Não deu 3 dias, o pastor falou assim, quero que o Leone esteja na reunião de líderes. Eu quero dar uma ideia. Quando o pastor falou na reunião que queria uma vigília mensal, a liderança levantou a mão e falou, pastor, Leone já nos apresentou isso aí alguns dias atrás. Já está inclusive no calendário da igreja. O quê? Vocês já botaram até no... A gente já olhou o calendário, já viu que dá, botamos. Se tiver alguma alteração, a gente antecipa uma semana, atrasa uma semana, mas vai ter vigília direto. E para me defender do caso de não ter oportunidade de ter uma vigília, a gente tem dentro da programação uma torre de 12 horas presencial. Que aí, se não tiver como ter uma vigília, a vigília oficial com esse termo, a gente tem uma torre presencial na sala de oração, ou quando dá muita gente, a gente vai para o Kids, e aí a igreja não fica sem esse suporte. Entendeu? Glória a Deus. E o Ministério de Intercessão é super importante. A gente vai viver agora, né, no mês de junho, a nossa Casa do Julgamento aqui, um teatro interativo, e o Ministério de Intercessão aqui da igreja, a gente vê como que eles nos apoiam, né? Quem tá trabalhando ali propriamente dito no evento, tá ensaiando para o teatro, quem tá no aconselhamento e tal. O Ministério de Intercessão tá a todo momento orando por aquele evento, e a gente sente o mover de Deus, o agir de Deus, por causa das orações. Então, estar coberto com as orações dos irmãos é uma coisa super importante e que deve ser estimulado dentro das igrejas, né? Sim, a campanha de oração, reuniões que se estabeleçam, né, busca, né? Lá, por exemplo, hoje nós temos 11 reuniões intencionais para se consagrar, aberto para toda a membresia da igreja. A gente chama de tenda da intimidade. Dessas 11, 2 são online com uma duração um pouco menor, mas elas normalmente, presencialmente, têm 2 horas e meia de duração. Tem 2 momentos de louvor, 2 momentos de palavra e 2 momentos de clamor. Grandes momentos de clamor. Normalmente 20, 25 minutos de clamor intenso, né? E a gente vem preparando líderes para ficar assumindo essas reuniões. Então, tem líder para alternar, semana sim, semana não, e co-líderes que alternam juntamente. Semana sim, semana não, para que as pessoas tenham tempo para cuidar das suas células, tenham tempo para cuidar das suas casas,
Não quero ninguém lá a semana inteira, porque eu preciso fomentar a visão da igreja, né? Mas o legal que começou a acontecer, mano, é que isso começou a ajudar o trabalho das células. Porque agora as pessoas sabem como suportar melhor o trabalho das células. Porque eu preciso de líderes mais proféticos, mais conscientes no seu papel. Que abrir uma casa é um negócio muito sério, cara. Abrir uma casa para enfrentamento no mundo espiritual é o teu lar, né? É o lugar onde você deve despojar tuas armas, não você vai ficar equipado, né? Então as pessoas da família, da casa, alguém na casa precisa ir para esse lugar de combate, né? Precisa ir para esse lugar em Deus, para que essa casa seja uma casa guardada, especialmente alguém que tenha uma vida de oração, de retidão, de jejum constante, né? E alguém que está se esforçando em uma vida, fugir da aparência do mal, né? Isso simplesmente faz com que o demônio passe longe de uma casa. Seu poder de influência sobre os da família, ainda que eles não sirvam a Deus, será um poder de influência limitado, parcial, porque tem alguém com o joelho no chão na casa. Então, não só durante a semana a casa está estruturada em Deus, que tem alguém ali com o joelho no chão, mas como também a própria célula, a reunião, tende a ser bem sucedida, porque tem alguém consciente sobre quem vai entrar e sair na casa. Até porque você não tem controle de quem entra e quem sai. A igreja não consegue dar conta de quem entra e quem sai numa casa. Ah, bota convite, põe debaixo da porta de alguém. Você não sabe quem vai entrar, como vai entrar. Não, mas eu sei quem é o Deus que eu sirvo e o anjo que ele vai colocar na minha porta. O sujeito pode até entrar com as intenções esquisitas, mas elas simplesmente não vão estar em operação dentro da minha casa. Aleluia, glória a Deus por isso. E falando em casa do julgamento, e aí caminhando para o final, porque o André vai ter que passar o som ainda para nossa conferência. Leone, solta o vídeo aí pra gente da nossa casa do julgamento e aí depois a gente comenta sobre, por favor. Fala no canal. É legal falar sobre treinamentos dessa área e agenda de reuniões e programações para alinhar o ministério, portanto. Isso aí, essa é a nossa Casa do Julgamento. Durante todo o mês de julho, iniciamos na primeira sexta-feira, toda sexta e sábado, um evento extremamente evangelístico. Então você, irmão, que está assistindo agora aí, traga um não crente, alguém que você conheça que é afastado da igreja, do Senhor, traga para esse evento. Nós em breve estaremos já divulgando aí as inscrições, estaremos abrindo as inscrições. Você vai poder trazer aí com sua igreja também, esse povo, para que ouçam da palavra do Senhor. O tema esse ano é um tema que fala muito sobre social, então é muito importante, situações e temas sensíveis que às vezes a igreja não toca, e nós vamos falar sobre isso aqui. Então você está convocado para estar na Casa do Julgamento e trazer um não crente, beleza? É um evento completamente evangelístico, né? Missionário, né? Missões urbanas. Deixa eu fazer menção de quem está aqui, né? Aleluia. O pastor Adonias já está aqui. É Amaral, né? Amaral está aqui acompanhando. Em breve nós teremos, se o Senhor permitir, ele vai dar um jeitinho na agenda do pastor, para que o pastor Adonias também esteja aqui conosco nesse podcast também nos abençoando. Obrigado, pastor, pela sua presença. Amaral, sempre um prazer estar com vocês. Pastor Adonias, que vai estar ministrando hoje aqui também a palavra, e nós seremos muito abençoados. A expectativa é grande. Lá em cima, né? Lá em cima. Alta. Rapaz, é uma pena, né, que o nosso tempo é tão curto. Eu ia comentar aqui com o André que eu canto igualzinho a você, cara. Ah, ele faz cosplay. Né? Eu canto igual... Com a boca, que eu tô dizendo. Canto com a boca, igual a você. Que eu desafino até no parabéns pra você, irmão. Entendi.
Entendi. Mas você sai aqui, quando você vem aqui ministrar, ele fica cantando igual você. Ele fecha o olho, toca a boquinha de Não me lado. entrega. Olha aí. É Gente, bullying. É bullying. Nós falamos aqui da Vânia Buffet aqui. A irmã Vânia mandou uns salgadinhos aqui pra nós. Eu já tô degustando aqui, então você não repara não, eu tô aqui pra já. comer mesmo. Não, é pra isso, Tô aqui em Comináceas. Vânia, obrigado, viu? Você, Adriano aí. Tá uma delícia obrigado mesmo. pelo carinho de vocês. Deus abençoe. E lembrando que terça-feira, toda terça-feira, né? Não vou falar na próxima terça, porque esse episódio é gravado e a gente não sabe quando vai passar. Mas na próxima terça-feira a gente vai ter o Café com o Pastor. Toda Café com terça, pastor. né? Toda terça-feira, Toda às terça. 8 horas da manhã, esteja presente. E eu quero, pra gente encerrar esse podcast, quero agradecer a sua presença aqui conosco. Tenho certeza. Antes da gente finalizar, deixa eu fazer só mais uma pergunta. Como que, dentro do tema ainda, como que acontece essa agenda do Ministério de Intercessão lá na... É importante isso aí. Nós temos um grupo de líderes auxiliares, né? Temos uma equipe de líderes auxiliares e temos reuniões de alinhamento com esses líderes, onde a gente determina, mediante a agenda principal da igreja e do nosso pastor, toda a nossa agenda está debaixo da agenda do pastor. Então, a gente segue o líder, né? Toda a programação dele e a gente vai adequando nossa programação. Só que Deus foi tão maravilhoso que existia já todo um lugar preparado para a gente atuar. Então nós temos um culto presencial no mês, podendo ter 2. Temos uma torre presencial de 12 horas, uma vigília de 5 horas de duração, que é de 10 às 3 da manhã. Temos uma torre de vigília online, 24 horas por dia, as pessoas fazendo pedidos de oração ali, seja no Brasil, fora do Brasil, né? Temos uma equipe 24 horas, todos por escala também, né? A qualquer hora. E temos reuniões de alinhamento para isso. Aí temos também uma agenda de treinamentos online e presencial. Hoje nós também servimos com treinamentos e com todo o procedimento operacional padrão do Ministério para todas as igrejas do campus, né? Que hoje somos quase 90 e algumas estão também na fase de plantação, já estão também no nosso grupo de intercessão de campus, que é um dos nossos departamentos, é o apoio campus. É um departamento que eu tenho uma liderança ali que me ajuda a fomentar com treinamentos, cursos, workshops, imersões nossas, para que as igrejas do campus também falem a mesma coisa que a gente fala na sede, né? E a gente começou esse trabalho tem pouco tempo, mas tem sido uma bênção, né? Eu estou aqui num contato com pelo menos uns 25 pastores, amigos nossos do campus, que já estão seguindo o que a gente, né, tem feito na sede. Isso tem sido uma bênção. Então, temos imersões de jejum semestrais sobre o tema do jejum e sobre o tema da oração. O primeiro foi um sucesso maravilhoso, temos quase 10 igrejas nossas do campus lá representadas, né? E a coisa vem fluindo no online. Vamos ter agora uma versão online dele também, né? Uma imersão online, não só a presencial lá na sede, mas vamos ter também a transmissão dela. E perguntas, conteúdos, materiais, livros, tudo a gente já encaminha, PDFs, tá tudo é de todo mundo, entendeu? Tudo aquilo que Deus me dá, de esboço, tudo que vai ser ministrado em treinamentos, eu libero tudo para todo mundo, não tem nada meu, né? E eu falo, vocês for, quiser pregar isso aí, quiser... E nós temos equipes que saem para dar treinamentos e plantar as vigílias também no campus, mesmo sem mim. Eles vão e já são hoje 10 igrejas que nós estamos plantando vigílias e modelos de culto e tenda, onde eu não consigo ir, a nossa equipe está se dividindo em algumas equipes, estão indo fazer esse trabalho, eles pegam um documento, a gente tem alguns documentos aqui, projetam, né, os slides, e a turma já sabe o que fazer, porque a gente já repassou isso, é o nosso modus operandi diário lá, então eles já sabem de qual é salteado. Colete é fechado até em cima, sempre blusa bacana, comprida, calça mais larguinha, pés cobertos, homens e mulheres, cabelo preso, nada de brinco grande, nunca vestido. Então tem umas coisinhas, porque o demônio, a primeira coisa que ele vai fazer quando vê uma mulher de vestido é arrancar o vestido dela, que é um negócio muito fácil de arrancar, né? Eu já vi mulheres passando essa vergonha aí, não é bacana não. Então uma calça legal, nada muito apertado, tem lá uma forma da gente trabalhar, né, que é toda ela passada para as igrejas. Então onde você chega,
quem já recebeu o treinamento começa a caminhar. Engraçado que eu cheguei numa igreja para dar treinamento um dia desse, na hora de ir embora, estava todo mundo com o colete fechado. Já estava todo mundo preparado, se ajustando, né? E eu vejo Deus nisso, porque isso é não só obediência, submissão à liderança, né? Subordinação, né? Não está na Bíblia, nada disso, mas a gente tem um pano de fundo de coerências bíblicas, né? Para fugir da aparência do mal e mostrar que existe uma equipe organizada, séria, um trabalho sério acontecendo. Ninguém achar que isso aqui é bagunça, que chega qualquer um, faz de qualquer jeito e que já chega querendo dar ideia. Não, vamos mudar, vamos fazer assim. Não, cara, você já entrou numa célula, você já fez o retiro da igreja, você já fez um curso de batalha espiritual, crescimento no espírito, você já fez alguns treinamentos aqui com a gente, já tem alguma caminhada. Ah, não, pô, cara, nem eu e nem o pastor Josué vamos te ouvir nesse momento, porque você ainda não degustou a visão da igreja. Então, uma ideia agora pode atrapalhar tudo aquilo que eu já conquistou até aqui. Tudo bem para você? Então esse não fica com a gente muito tempo. Deus te abençoe. A gente libera ele para outras doutrinas, aí tá tudo bem. A liturgia não nos engessa, porque a ideia não é essa. A ideia é a gente mostrar para o reino que a gente está querendo agradar a Deus, né? E temos tido uma certeza de uma liderança, de uma aprovação de Deus nisso tudo muito grande, porque começaram a acontecer curas sobrenaturais, né, derramamento de dons pela igreja, visões, interpretação de visões, sonhos, muitos dons têm sido distribuídos. Começamos ainda que primariamente, né, experimentar sinais e maravilhas, que o pastor gritou no Réveillon passado: queremos ver os sinais, Senhor, por que não está acontecendo? Nossa equipe, peguei a fala dele, gravei, joguei nos grupos, falei: ó, escutaram o que o pastor falou? Pastor Josué quer que a igreja experimente os sinais e maravilhas de Deus. Não é movimento neopentecostal, nada disso não. Queremos sinais e maravilhas de Deus no nosso meio. Nada forjado, nada cênico. Queremos ver Deus descer. Dá para ser? Mais consagração, mais santificação, mais tempo de oração. Começou a acontecer. Glória a Deus. Uma pessoa num culto, um amigo nosso foi pregar, a senhorinha completamente cega voltou a enxergar no meio do culto, no meio da palavra, desesperada porque a vista ficou completamente perfeita, não tinha mais tratamento aquilo, né? Então as coisas começaram, gente curada de câncer, tumor sumiu, né? Começaram a acontecer os sinais. Então assim, tudo que a gente faz a nível organizacional, a nível de gestão, tem muita unção de Deus nisso, que a igreja entenda que ela também precisa mostrar isso, né, para os irmãos, para a comunidade de modo geral e também para os de fora. Aleluia, foi edificante esse papo aqui. Eu particularmente cresci muito espiritualmente aqui, aprendi bastante. Louvado seja Deus. Vou pegar algumas dicas pra gente aplicar aqui, que agora eu sou professor da classe de intercessão. Então, tem que trazer o André mais especificamente para ministrar a equipe, a nosso Ministério de Intercessão, que também nos dá suporte, nos acompanha. Exatamente. E louvado seja Deus. Você está convidado para poder voltar aqui no nosso VPcast, foi muito edificante. Com tempo agora, para poder... Vem especificamente para isso. Quando ele vier falar e talvez para poder falar intercessão. Já fica com a gente no podcast. Porque tenho certeza que quando esse episódio for pro ar, muitas pessoas serão edificadas através da sua vida. E nós glorificamos a Deus por isso. Pastor Michel. Isso aí, galera, muito obrigado. Obrigado por estar conosco, nos aguardar aí nesse tempo. Agradecer novamente aí nossos amigos, patrocinadores, parceiros, Megamp, internet banda larga, a internet que não cai. Talvez um dia ela caia, mas por enquanto, graças a Deus, não está caindo não. Mercado Bom Preço ali na César Xará, aqui em Venda das Pedras. Melhor carne da região, estúdio fotográfico Lidiane Campos, a esposa do Richard, mãe do Pedro, e Vânia Buffet, nossa irmã, Vânia e Adriano, nos abençoou, mandou o salgado aí. Glória a Deus, irmão. Louvado seja Deus. Eu ainda não comi não, mas vou cair pra dentro daqui a pouco. Quando a câmera desligar, o prato vai esvaziar. Fica tranquila. Vou bradar aqui. Então, gente, muito obrigado por estarem conosco. André, muito obrigado, irmão. Eu queria poder fazer uma oração breve, porque estou muito quebrantado diante da oportunidade que vocês deram, né, para o Senhor fazer essa obra. Pai, eu te exalto porque o Senhor é maravilhoso. Amém. Obrigado porque o Senhor me resgatou
do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, para o reino do meu amado. Obrigado porque o Senhor fez e continua fazendo algo na minha vida, em mim, e me diluindo a cada dia, Senhor, do meu eu. Te louvo, Senhor, pela oportunidade de estar aqui com a tua igreja reunida, porque hoje eu estou aqui, sou uma ovelha do pastor Israel, emprestada, e estou com os meus amigos e irmãos dessa igreja. E sei que o Senhor preparou uma palavra do teu trono, direto do teu trono, através do pastor Adonias. E eu já creio que o seu cuidado já abraçou a casa dele, o seu rebanho. Amém. Quero te louvar por esse tempo também, de que prestaremos louvor e adoração a Ti através dos hinos, dos louvores. Que o céu se abra nesse lugar hoje, Pai. Que o Senhor fique muito à vontade para fazer o que o Senhor quer fazer hoje. Toma as famílias aqui representadas, Senhor, e mostra que o Senhor é um Deus que faz e não está indiferente a nenhuma das questões que estamos vivendo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Obrigada. Léo.